Jesus Cristo. Aqui vos fala o presbítero Irmão Fernando, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério e Ciência Divina. Estamos essa noite juntamente com a irmã Andréia, missionária Andréia, e seu filho Vinícius, para contar um testemunho impactante do que Deus fez na vida da irmã Andréia e do seu filho. Paz do Senhor, irmã Andréia. Paz do Senhor, irmão Fernando, a paz do Senhor a todos que estiverem vendo e ouvindo esse vídeo. Quero dizer que pode impactar a sua vida, assim como também impactou a minha vida ao acontecer. Quero contar aqui um pouquinho da história do meu filho, que é um milagre de Deus, que o Senhor ressuscitou, e dizer que Deus continua ressuscitando ainda hoje. Quero dizer aqui que tenho muito orgulho de ser dessa igreja, que também intercedeu pelo meu filho quando esteve enfermo, doente. E entra aqui agora nessa história, nesse testemunho, contando aos irmãos, aos demais que estiverem vendo esse vídeo, que não é simplesmente uma história, é sim uma grande bênção e uma grande vitória de Deus para as nossas vidas. Em 2006, eu estava grávida da minha filha de 4 meses. E logo o meu filho de 6 anos ficou adoentado. Só que essa doença não era uma doença comum. Levei ele ao hospital da cidade onde moro. Os médicos não sabiam o que era. Porém, tiraram raio-x do peitinho, do pulmão dele, e puderam constatar que ele estava com uma doença muito grave pulmonar. Mas aqui não poderia ser resolvido, e teria que ser removido para outra cidade. E assim foi acontecido. Ele foi para a cidade de Avaré, hospitalizado, e chegamos ali em Avaré para fazer uma avaliação, irmão Fernando. Porque os médicos da cidade onde resido falou que ele não poderia aguentar chegar até Rubião, né? A Unesp. E quando o médico olhou o exame dele de raio-x e falou assim: olha, nós vamos ter que passar para outra cidade e fazer uma avaliação. E aí os médicos todos se reuniram e acharam por bem, por melhor, que ele fosse levado a outro hospital. Fomos para a cidade de Avaré, eu e meu esposo. Chegamos ali, a médica, a doutora Marli, da minha cidade, falou para o médico de lá e falou: olha, o caso dele é grave. O caso dele não é uma coisa simples. E o pneumologista da Unesp, que dá aula, que é professor da Unesp, um médico muito bem conceituado, olhou para o meu filho e disse para o meu esposo que não iria colocar a mão nele, pois ele já estava vindo a óbito. Porém, ele estava respirando somente com nem 1/3 do pulmão. E o que aconteceu é que Deus, como sempre, Ele entra na nossa vida e confunde o homem para dizer que Ele é Deus. E ele entrou, e um médico, esse era o pneumologista, que falou que não tinha mais jeito, que já estava vindo a óbito. Logo após entrou o médico pediatra e disse para ele assim: não, vamos tentar, porque a nossa obrigação é tentar. Nós, como os médicos, estamos aqui para tentar salvar as vidas, mas realmente quem salva é Deus. E assim foi. Se reuniram e acharam por bem interná-lo e deixaram ali. Quando foi no outro dia, ele tinha muita febre muito alta, de 40 graus, e ele somente com 6 anos de idade, muito debilitado, com muitas dores. Ele não falava, ele só mexia os olhos, ele não conseguia falar, ele não conseguia respirar, porque o pulmão estava totalmente cheio. E o que ele tinha, missionária? Eu vou dizer o que ele tinha. Ele teve um derrame pulmonar causado por uma pneumonia grave. Isso resultou em sangramento, em bactérias, em secreção, tudo no pulmão. E o que precisaria fazer era abrir o pulmão para poder drenar, para aquilo poder sair.
Era a única solução que os médicos tinham para o caso dele. E assim foi o Vinícius para o centro cirúrgico. E quando eu cheguei ali no centro cirúrgico, eu entreguei o meu filho para o médico e disse para Deus: Senhor, está nas tuas mãos. Eu já era serva de Deus e já acreditava no poder e no milagre do Senhor. E ao entrar naquele centro cirúrgico, eu desci para o quarto e ele ficou lá. Quando foi 30 minutos que durou a operação, né? Na hora que abriram o buraco do lado assim, do pulmão e drenaram, começaram a drenar, só no momento em que abriu, já saiu meio litro de secreção do pulmão, que foi o que causou a parada cardíaca. O coração dele parou de bater, ficou por alguns segundos parado, e não é normal, não é normal. Isso o próprio médico que cuidou dele disse que não é normal o coração ficar alguns segundos parados. Mas o meu filho ficou por alguns minutos morto. E foi um corre-corre dentro do centro cirúrgico, entre os médicos e as enfermeiras, e deram um choque. Na primeira vez não aconteceu nada. Na segunda vez, também não. Na terceira vez o médico disse: meu Deus, e deu um choque. Quando ele disse meu Deus e deu um choque, o coração dele voltou a bater. Voltou a bater, mas ainda assim muito debilitado, ainda muito fraco. E tiraram ele do centro cirúrgico. Levaram ele para o quarto. Ali Deus preparou melhores médicos, melhores enfermeiras, melhor alimentação. Tudo foi o melhor que Deus preparou. E o que aconteceu, missionário? Aconteceu que nós, como seres humanos, somos fracos. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós estamos fracos, é que estamos fortes. Meu filho foi para aquele quarto, ainda com muita febre, com muita infecção. E o que tinha que acontecer? O dreno que saía do pulmão, ele era um cano, mais ou menos assim, dessa grossura. E nós tínhamos que ficar ordenhando que nem vaca, e você tirar leite do mamão. Porque se nós não fizéssemos aquilo, a secreção não saía do pulmão. Não saía, não iria ficar curado. O médico entrava todos os dias no quarto do Vinícius e só chacoalhava a cabeça. Não me dizia nada. Eu não podia ajoelhar para orar, eu não podia chorar. Eu tinha que ficar inerte tudo aquilo. Grávida de 4 meses. E quando foi um dia, meu filho com muita febre mesmo, e você olhava assim na arara do quarto dele, onde ficam os soros, e eram vários, eram mais de 10, 15 vidros de antibiótico. Tamanha era a gravidade da doença. E as enfermeiras colocavam remédios ali, tinha enfermeira que entrava e saía, e tinha enfermeira que chegava chorando, saía chorando do quarto, porque ele era uma criança muito boa, ele não brigava com os médicos nem com as enfermeiras, ele compactuava com tudo. E um dia, ele estava com tanta febre, e meu esposo estava com ele no quarto, e ele falou para o meu esposo assim: pai, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Eu não vou aguentar, eu estou sofrendo muito. Eu vou morrer. E o meu esposo disse que olhou para ele e falou para ele assim: não, você não vai morrer. Você é um milagre de Deus. Deus não vai deixar você morrer. E todos os dias no hospital, que foram 30 dias que nós passamos ali, com essa luta, com essa prova, existia um pastor chamado Pastor Benedito da cidade de Avaré. E ele era um pastor que gostava de ir no hospital orar pelas pessoas. E ele foi todos os dias, ele orava pelo Vinícius. Todos os dias. Ele orava e lia uma palavra. Ele orava e lia uma palavra. E ele sempre estava ali me dando força, sempre me dando uma boa palavra de conforto. E um dia ele chegou em mim e me perguntou se eu iria cantar na igreja dele, na cidade de Avaré. E eu muito fraca com a minha fé, e eu sabia que Deus estava trabalhando, mas a gente é fraco, a gente é ser humano. E eu disse para ele assim: não, eu vou, pastor. Eu vou sim. Eu vou, pode contar
e grávida da minha filha, um frio que estava. Eu andava de mototáxi, irmãos, uma cidade que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu andava de noite com aqueles homens, com medo deles me fazer algum mal, porque eu não conhecia ninguém, não sabia. E eu cheguei até aquela igreja. Antes de eu chegar até a igreja, o meu filho estava no oxigênio. No dia que recebi o convite para louvar, meu filho estava no oxigênio e com 40 graus de febre. Eu disse: Deus, eu vou, mas eu quero ver o agir do Senhor na vida do meu filho. E Deus falou grandemente no meu coração: vai, porque eu sou contigo. E quando eu cheguei naquela igreja, logo que eu adentrei naquela igreja, uma igreja muito abençoada, quando eu coloquei os pés na igreja, o Senhor me disse que Ele não rejeita a oração do justo. E logo já senti que Deus estava falando comigo. E ali naquela noite eu dei meu testemunho, contei o que estava acontecendo com o meu filho. Contei o que estava acontecendo com o meu filho e a igreja toda orou. Como todas as igrejas aqui da cidade de Taquarituba, da região, estavam orando por ele. E quando eu saí da igreja, do culto, eu dormia na casa de uma cunhada minha, eu liguei para o meu esposo no hospital, e ele disse assim para mim: pode ir dormir em paz, porque ele não está mais no oxigênio, e não está mais com febre. Naquela noite, eu dobrei meu joelho, como sempre, eu não conseguia falar, eu só chorava. Eu não conseguia, eu não tinha palavras para falar com Deus, eu só chorava. Mas ainda assim agradecia a Deus, porque cada dia era uma vitória, cada dia era uma barreira que a gente ultrapassava. E o que aconteceu? Um dia, eu e meu esposo estávamos no hospital e eu muito nervosa, porque eu tinha que ficar na casa de parentes e a gente sabe que não é todo mundo que gosta de ajudar. Se você aí na sua família tem alguém que não estende a tua mão, não estende a mão para você, não se preocupa não, porque Deus está com as duas mãos estendidas para a sua vida. E eu disse: Deus, eu não aguento mais, eu estou nessa prova, estou aguentando, estou passando, porque eu sei que o Senhor tem uma grande vitória na vida do meu filho. Mas eu peço para o Senhor misericórdia, não aguento passar mais humilhação. E naquela noite, uma enfermeira me viu chorando e perguntou o que era, e eu disse. Ela falou assim: mas você não tem aonde ficar? Eu disse: não, eu não tenho aonde ficar, a minha cidade é longe daqui. E ela disse: não se preocupa, você vai ficar aqui. E para a honra e glória do Senhor, aquela enfermeira conseguiu com o hospital que eu e meu esposo ficássemos com ele no hospital. Só que o inimigo nunca fica feliz com a sua vitória. O inimigo, ele sabe que Deus tem grande obra na sua vida. E chegou uma mulher na porta do quarto à meia-noite. Uma mulher grande, alta, e disse bem assim para mim: você está gestante? Eu disse: sim, estou. E você mora onde? Eu disse: eu moro em Taquarituba. Ela disse assim: então você vai ter que ir embora. Naquela hora eu fiquei temendo a Deus, fiquei com medo, porque naquela cidade escura eu não conhecia ninguém. Aí eu peguei e falei assim: Deus, se foi o Senhor que me colocou aqui, eu e meu esposo, o homem não vai tirar. O Deus que está comigo é maior. E naquela hora meu esposo falou para mim assim: nossa, você tem que ir embora. Eu falei para ele: não. Se Deus deixou nós aqui, é porque nós só vamos sair daqui com o consentimento do Senhor. Ninguém vai nos tirar daqui. Quando foi no outro dia, a enfermeira-chefe passou e eu perguntei para ela, o que tinha acontecido na noite. E ela disse assim: mas essa mulher não existe aqui no hospital. Eu disse: não, ela existe, ela veio no meu quarto, era meia-noite, ela estava no meu quarto. Ela disse: não, essa mulher não existe aqui no hospital. E ela procurou essa mulher até o último dia que eu estava no hospital e ela não achou. Foram se passando os dias, e algo muito
grande aconteceu e foi muito lindo o que aconteceu. Eu nunca tinha visto no Fernando e Mandani um médico chorar. Nunca tinha visto um médico chorar. Você já viu um médico chorar? Eu nunca tinha visto um médico chorar. E quando foi um dia, o pediatra que acreditou que podia fazer alguma coisa por ele, chegou no quarto e ele estava sentado, pintando um desenho. E ele falou pra mim assim: mamãe, escreve pro médico pra mim. Fala pra ele que eu quero agradecer a ele pelo que ele fez pra mim. Eu disse sim, tá bom. E peguei aquele papel, aquele desenho que ele havia pintado, e ele escreveu assim, mandou escrever, né? Falou pra mim assim: Doutor Vladimir, muito obrigado por você deixar o meu Deus usar a sua vida para salvar a minha vida. E aquele médico, justo naquele dia, chegou e ele entrou no quarto. Todos os dias ele ia, ele olhava, ele examinava, e ele entrou no quarto e saiu muito rápido. E eu fiquei com medo, falei: meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que tem alguma coisa errada? Fui e perguntei para a enfermeira. A enfermeira disse para mim assim: não, ele não conseguiu entrar no quarto porque ele estava chorando. Eu falei: mas por que ele estava chorando? Porque ele viu que o teu filho é um milagre. E ele se emocionou porque ele ajudou e ele viu o que o seu filho passou no centro cirúrgico. Morreu nos braços dele e foi ressuscitado nos braços dele. E ele viu, e ele está muito feliz com isso. E aquele médico entrou no quarto, examinou o Vinícius de novo. O Vinícius deu aquele desenho para ele e falou para ele: muito obrigado, doutor. E ele, mais uma vez, emocionado, abraçou ele, o Vinícius, pegou o desenho e falou para ele assim: olha, eu vou colocar esse desenho na geladeira da minha casa, para o meu filho ver. Existem muitas pessoas que precisam ver Deus na nossa vida. Existem pessoas da sua família que precisam ver Deus na sua família, na sua vida. E assim foram se passando os dias. As fisioterapeutas, porque ele tinha que fazer fisioterapia, né, que eram tapinhas no pulmão, encher bolinha, porque o pulmão dele precisava trabalhar. E um dia o médico falou para mim, o pneumologista que foi examinado, disse assim: olha, agora chegou a sua vez de trabalhar. Você vai ter que andar nesse hospital inteirinho com ele todos os dias, para que o pulmão dele volte a trabalhar. Ele não vai poder mais ficar em cima da cama. Eu grávida, com barrigão, com soro na mão, o dreno que não poderia virar para trás, porque se virasse, a secreção voltava todinha para o pulmão de novo, e andar naquele hospital grandioso. Pessoas passavam, tinham pena do meu filho. Tinham pessoas que passavam enxugando os olhos porque tinha pena de ver aquela criança tão pequena, com aquele problema tão grande. E eu andava com a minha cabeça erguida, porque eu segurava ali aquele soro, segurava o dreno do meu filho, acreditando: estou passando pela prova, dando glória a Deus, porque eu sabia que a vitória de Deus era grande. E se você estiver passando prova, saiba que a tua prova não é nada diante da vitória que Deus tem para fazer. Quando foi no dia 5 de julho de 2006, o médico chegou para mim e falou assim: olha, hoje eu vim dar alta para o seu filho e dizer para você que ele é um milagre. Que ele é um milagre de Deus, sim. Só que, porém, ele vai ficar com sequelas. E eu disse pro doutor assim: não, ele não vai ficar com sequelas. O médico disse: como não? Eu disse: não, porque o meu Deus não faz nada pela metade. Ele faz e cumpre. Ele é perfeito. O médico disse: se você acredita assim, tudo bem, mas você vai ter que fazer um raio-x cada 15 dias. E eu disse: Deus, eu vou fazer esses raios-x e eu sei que a vitória é minha. Quando cheguei na minha cidade, retornei de novo à minha cidade,
esses dias eu tive que fazer o exame do meu filho. O pai do irmão Johnny, o meu pastor, que é o irmão do Adenor, ele que tirava o raio-x e ele sabia de tudo que havia acontecido, um amigo muito íntimo de nós. Ele disse assim, ó, vamos fazer, mas Deus vai fazer, vai dar vitória. O primeiro raio-x eu quero mostrar aqui para os irmãos, para os que estão vendo este vídeo, assistindo este vídeo. Não quero que fique só nas minhas palavras, eu quero que vocês vejam como Deus é maravilhoso e quão grande é o Senhor na nossa vida. Eu vou mostrar aqui alguns exames, alguns raio-x, que foi o primeiro que ele fez. Talvez no vídeo você não tenha muita definição. Está vendo aqui, irmão Fernando, esse raio-x? Está todo branco, né? Esta parte branca seria a secreção que estava no pulmão dele. Estava todo tomado. Foi dessa maneira que ele chegou na cidade de Avaré. E quando foi passando os dias, foram feitos outros. E ele estava com um cano dentro do abdômen de 50 centímetros. Que é este aqui. Não sei se dá para irmão ver o caninho que desce, é bem levinho o caninho. Bem aqui, ó. Sim, dá para ver, sim, perfeitamente. Tem um cano aqui onde desce no abdômen dele. Esse cano ficou por 30 dias aqui dentro. E aqui saía a secreção. E quando por fim, o último raio-x, que foi o raio-x da vitória, porque todos os raios-x davam realmente a sequela que o médico havia dito. Mas um dia antes de eu sair de fazer o raio-x com ele, eu disse para Deus, Deus, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero a vitória hoje em nome de Jesus. E o Senhor preparou. E esse aqui foi o raio-x que ele tirou, curado, sem sequelas, para a honra e a glória do Senhor. Aqui ele estava totalmente curado, sem sequela nenhuma. Perfeito. E é esse Deus perfeito que eu quero que você conheça através deste testemunho. Saiba que Deus tem algo muito grande na sua vida. E Ele salvou o meu filho, porque o meu filho é um profeta do Senhor. Ele salvou o meu filho porque o meu filho é um servo de Deus. Entrega tudo na sua vida nas mãos do Senhor. Porque o milagre, seu vizinho não pode dar, o seu parente não pode dar, mas Deus pode te dar um grande milagre. E foi isso que Ele fez com meu filho. E hoje eu quero encerrar aqui esse vídeo, esse testemunho abençoado de Deus, deixando que o próprio que passou por tudo isso, que foi o verdadeiro milagre, falem para vocês que Ele é o verdadeiro milagre, que é o meu filho que está aqui hoje com 13 anos de idade, já um homem, um homenzinho já, um mocinho de Deus, crente, servo do Senhor, ungido de Deus, batizado. E hoje ele está aqui para dizer para vocês que o milagre existe e que Deus também existe. Vou passar a palavra a ele e ele vai falar o que ele sentiu no coração de agradecer a Deus. Amém? Agradecer a todos. Eu agradeço primeiramente a Deus, foi aos médicos ter feito e curado. Eu quero dizer que se você está enfermo, não enfermo que não tenha cura, que não desista. Eu também não. Os médicos enganaram meu pai, enganaram eu, minha mãe, minha família. Mas eles podem enganar. Mas Deus, quem dá a última palavra é Deus. Amém. Então, eu deixo a palavra aqui ao
verdadeiro testemunho de milagre, está aqui no início, onde um servo de Deus perfeito, os médicos tinham falado, primeiramente, que ele não sobreviveria. Depois que Deus operou o milagre, falaram que ele teria sequelas. Mas hoje nós vemos que é um rapaz perfeito, corre, brinca, tem uma vida saudável, normal. E eu posso dizer com certeza que esse é o trabalhar o poder de Deus sobre a vida dele. E se você que quer conhecer um pouquinho mais do testemunho da missionária André e o seu filho, você que quer conhecer um pouquinho mais desse Deus que opera milagres, aonde mesmo os médicos dizem que não tem jeito. Se você quer conhecer um pouquinho mais desse Deus, eu convido você a vir em um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Excelência Divina em Taquarituba. Aqui Deus opera um milagre, aqui Deus faz. A última palavra é de Deus. E eu quero encerrar dizendo muito obrigado, missionária, por ceder esse testemunho, um testemunho muito grande, um testemunho muito abençoado, que certamente você que está ouvindo, você que está vendo esse testemunho, tenha certeza que apesar dos apesares, apesar de muitos dizerem que você não tem mais jeito, você não tem mais solução, Deus tem a última palavra para você. E Ele está dizendo para você hoje, eu posso fazer um milagre, eu posso operar na sua vida. Amém.